Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao Umbanda em 7 minutos, agora já no episódio 5. Então uma rápida revisão aí, então estávamos lá no Congo, ali região de Angola, onde se inicia o tráfico negreiro para o Brasil, né? E claro, a gente ia falar do pós-descobrimento, antes da chegada dos negros. Os negros começam a chegar aqui em 1527, muito tempo, né? Depois do descobrimento aí em 1500, mas por quê, né? Porque inicialmente, né, os portugueses ocupam o Brasil, descobrem, né? É o termo que se usa, eu costumo falar invasão, né? Então, a invasão do Brasil e, claro, ali pelo seu litoral, e os primeiros contatos ali, pelo que conta a história, né, foram assim, misto de amistoso com bélico, né, ou seja, uma parte ali dos nativos travam contato, meio que algo novo, algo muito surreal, né, você imagina para um indígena da época, um navio, uma caravela portuguesa vindo no horizonte, né? Ou vários navios, né? São embarcações grandes, vindo ali no horizonte, né? Aportando ali nas suas praias. Deve ter sido algo surreal, né? Aquele povo de pele branca, vestido, né? Com indumentárias, enfim. Então, a surpresa que o europeu teve vislumbrando os indígenas, a recíproca foi verdadeira, é claro, né? Então a surpresa surrealista aí dos índios vendo os portugueses chegando. E então, claro, deve ter havido ali os indígenas mais curiosos, mais, enfim, abertos, né, ao contato, a essa novidade. E houve também os mais arredios, né, mais desconfiados. A gente vai falar aqui de duas etnias, ou dois povos, ou duas tribos, como queira, principais, ou vamos usá-las de exemplo, essas duas, né? Que são os tupis e os guaranis, né? Assim, povos ali que habitavam mais essa faixa aí do litoral, né? Que é a primeira que os portugueses alcançam, né? Claro, como da mesma forma que teve os indígenas que se adaptaram e enfim, aceitaram esse contato e essa chegada dos estranhos. Também teve aqueles que quiseram assim rechaçá-los, né? Mas é claro que em desigualdade de condições. Mas assim, no modo geral, vamos dizer que eram tribos mais possível de se travar o contato, como realmente houve, né, com boa parte aí. Mas também haviam tribos aí, povos indígenas um pouco mais para dentro do território, não ali exatamente na praia, na faixa litorânea, mas mais internamente, né? E vamos usar aqui o exemplo de dois, que são os tapuias e os tupinambás, né? Tupinambá é um nome muito famoso aí na Umbanda, né? Temos a falange dos caboclos, enfim, os caboclos tupinambá. Então, os tapuias e os tupinambás, que eu vou usar aqui de exemplo, já de um povo mais aguerrido, mais arredio, mais selvagem ainda, se é que eu posso usar essa palavra, por já viver mesmo dentro da mata fechada, não ser um povo ali mais um dia a dia de praia, né? Enfim, um povo mais mesmo de mata. E assim, um povo, inclusive, os tapuias, para dar esse exemplo, eram inclusive antropofágicos, né? Então, literalmente eles comiam outros índios, né? Então, eles poderiam fazer um ritual com aqueles que faleciam da sua tribo, porque eles entendiam que comendo o corpo daquele que morreu era uma forma de devolvê-lo à natureza, devolvê-lo à terra, compartilhando. Inclusive acreditavam que a sua sabedoria, a sua vivência, a sua experiência seria absorvida por eles, né?
nesse ritual. E com inimigos contra tribos, assim, que capturavam algum índio ali em conflito e acabavam matando, e aí eles comiam por comer mesmo, né? Por gosto, né? Então, enfim, não cabe julgamento, mas é lógico que já parece ser um povo mais brabo, né? Talvez mais forte, né? É mateiro, né? Assim, conhecedor mesmo profundamente das florestas mesmo internas ali, né? Serras. Então esse povo aí, o português teve um segundo momento que foi adentrando o país aí, né, além da sua faixa de litoral, foi um povo aí que realmente ofereceu uma resistência muito grande, onde teve muitos conflitos, né, dominadores que eram do território, conhecedores da mata e tudo mais, né, então podiam se esconder melhor, fugir melhor, né, armar emboscadas, né, os portugueses tiveram cortar um bom dobrado aí com esses, pelo menos esses dois povos que eu estou dando de exemplo aqui, né? Então isso em 1507 mais ou menos, inclusive os portugueses levam um pequeno grupo, aproximadamente uns 10 indígenas para a Europa, junto com um carregamento de pele de animais, de madeira nobre, enfim, né? Já começam a levar algumas coisas daqui para Portugal e levam esses 10 indígenas para ser mesmo que escravizados lá, né? E também como algo pitoresco, imagino, para a época, né? Para apresentar lá para a comunidade europeia aqueles seres diferentes, claro, que existiam do outro lado do oceano, né? E aí em 1527 mesmo é que começa a chegada dos negros para realmente trabalhar na colonização, em tudo que precisava ser construído e cultivado aqui para os portugueses pudessem realmente ocupar o território e expandir o seu domínio, né? Eu disse que ia deixar já algumas indicações, eu vou deixar hoje uma indicação de leitura aqui para começar, um livro interessantíssimo, tá? Que são na verdade 3 volumes, mas vou indicar aqui o Escravidão 1, do Laurentino Gomes, né? Cronologicamente ele trata exatamente dessa época aí, do descobrimento para frente um pouco, né? Então, o Escravidão 1, um livro rico em detalhes, em pesquisa, em dados históricos, muito interessante, né? Laurentino Gomes, uma ótima dica aí de leitura para quem quiser se aprofundar. Tá ok? Então até o próximo episódio, muito obrigado e um grande abraço.